Boa tarde, queridos alunos do curso de Agronomia, disciplina de Argumentação Oral e Escrita. É um privilégio conversar com vocês novamente. Na aula que vem, iremos trabalhar três assuntos interessantes. Iremos trabalhar o editorial, certo? Parte teórica e também parte prática. Iremos trabalhar exercícios sobre a crase e iremos trabalhar o emprego da vírgula. Neste momento, conversarei um pouquinho com vocês sobre o emprego da vírgula. Todos sabem, que na escrita o emprego da vírgula é muito importante. Tanto é importante na fala, como é importante na escrita. Na fala, se eu não empregar direito a vírgula, a minha fala será prejudicada e eu não me comunicarei da melhor maneira possível. E na escrita, se eu não souber aplicar a vírgula, com certeza cometerei atrocidades. Primeira regra fundamental e importante da vírgula, certo? Eu nunca uso a vírgula entre o sujeito e o predicado. Quem é o sujeito? O sujeito é o ser que pratica a ação. O que é o predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito. Por exemplo, dois exemplos aqui. O primeiro, os alunos estudam o uso da vírgula. Sujeito, os alunos, são os que estão praticando a ação. Predicado, o estudo da vírgula. Então eu nunca separo o sujeito de predicado. Um outro exemplo, muitos imigrantes chegaram ao Brasil no século passado, certo? Sujeito, muitos imigrantes. Predicado, chegaram ao Brasil no século passado. Então esta é uma regra básica. Eu nunca coloco a vírgula entre sujeito e predicado, certo? Uma outra situação que eu também nunca emprego a vírgula, entre o verbo e seus complementos. Por exemplo, os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Quem se preocupa com alguma coisa. É um complemento verbal. Eu não posso separar o verbo de seu complemento. Um outro exemplo, Renato Russo tinha voz melancólica. Tinha o quê? Voz melancólica. Sujeito e complementos. Também nunca podem ser separados. Então esses são dois exemplos básicos de situações em que eu nunca vou usar vírgula. O professor vai trazer agora, estou aqui com uma gramática da escritora Leila Lawar Sarmento, que fala agora de situações em que eu devo usar a vírgula. Então uma das situações em que eu devo usar a vírgula é quando eu tenho num período, numa frase, para vocês melhor entenderem, uma enumeração. Por exemplo, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Então eu tenho aqui o quê? Uma enumeração, certo? Separada por vírgula. Um exemplo bem simples e bem prático. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão, carne e batata. Então quando eu tiver estas enumerações, elas são separadas por vírgula. Uma outra situação, para separar o aposto. Professor, o que é o aposto? É uma explicação. Eu posso ter explicações na frase. Veja o exemplo. Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Então veja bem, Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula, o aposto ficou entre vírgulas, certo? Quer ver eu fazer um aposto mais simples ainda? Meus alunos, que são muito queridos, estão estudando bastante. Este aposto é a explicação, que são muito queridos. Então sempre que eu tiver uma explicação quebrando a sequência lógica da frase, esta explicação fica entre vírgulas, tá legal? Um outro exemplo, o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um chamamento. Quando eu tiver o vocativo, eu também vou usar a vírgula. Por exemplo, queridos alunos, prestem atenção nessa explicação. Então, queridos alunos, é um vocativo, eu chamei vocês, certo? Neste chamamento, eu tenho que fazer a vírgula e depois vem o chamamento propriamente dito. Tá legal? Uma outra situação muito básica que vocês aprenderam lá com os professores ainda do curso primário, para separar nomes de lugar. Então, na questão de você fazer uma data,
né? Sarandi, vírgula, 20 de março de 2021. Também usa-se a vírgula sempre. Tá legal? Uma outra situação, por exemplo, para separar palavras ou expressões explicativas. Tá? O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Então, o diretor titubeou, vírgula, isto é, vírgula, não concordou de pronto com a decisão. Ou seja, eu encontrei duas vírgulas para separar esta expressão explicativa que apareceu no meio da frase. Tá legal, pessoal? Muito bem, vamos falar um pouquinho da crase também. Vamos lembrar, né, que na aula que vem o professor vai colocar mais de 20 frases, né, com situações de crase para nós trabalharmos. Então, na aula passada, nós tivemos toda a parte teórica da crase e agora vamos ter a parte prática. E na questão da vírgula, nós vamos ter a parte teórica, certo? Quando abrirmos a aula de terça-feira que vem. Foi um privilégio ter estado com vocês, um bom final de semana, vamos nos cuidar, porque o Covid ainda anda por aí muito forte, certo? Praticamente todos os hospitais da região estão com os seus leitos, né, lotados, então vamos nos cuidar de verdade. Um abração e bom final de semana.